Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa semana a gente vai ver, né, o conteúdo de Bentley Topography na nossa semana prática, né, do curso EAD. Para a gente começar a falar do Bentley, eu vou explicar alguns termos que a gente vai ver durante o curso, né, para quem está entrando agora familiarizar com os termos que a gente vai falar, tá? O primeiro termo que a gente vai usar bastante, principalmente na parte de topografia desse programa são as poligonais, né? Então, o que é uma poligonal? As poligonais topográficas são figuras geométricas, polígonos, né? Sejam eles abertos ou fechados, de apoio ao posicionamento topográfico, formadas por um número finito de lados, interligando dois ou mais pontos previamente coordenados. Então, para ser um polígono, ele tem que ter no mínimo 3 pontos, né, para me fechar uma figura geométrica. E ele tem número de lados finitos, tá? O levantamento de uma poligonal é realizado através do método de caminhamento, percorrendo-se o contorno de um itinerário definido por uma série de pontos, medindo-se todos os ângulos, lados e uma orientação inicial. Né, para quem não tem muito contato na área de topografia, tá começando agora, né? A gente faz esse método, né, método de levantamento de poligonal nos levantamentos com estação total, com teodolito, tá? Com GNSS é outro método aí a gente chama de método de posicionamento. São outras formas de trabalhar. Para fechamento de poligonal é só estação total e teodolito, tá? E os pontos da poligonal não são os pontos de interesse do meu levantamento, né? Como assim? Se eu tô fazendo um levantamento cadastral de uma rua, né? Eu preciso de levantar a rua, né? O meio-fio, árvore, poste, calçada, tudo que tem naquele trecho daquela rua. Então, os pontos da minha poligonal não são esses pontos, né? Não são os pontos de interesse, os pontos que eu preciso de levantar para desenhar a planta daquele local, tá? São pontos aonde eu estaciono, né, o equipamento, os pontos de estação, os pontos que eu uso para fazer a ré e pontos que eu uso para fazer vante, tá? Esses são os pontos da poligonal. Não são pontos de interesse, são pontos apenas para apoio, né, dessa poligonal, a fim, né, de a gente calcular erros de fechamento, tanto linear quanto angular. A gente só consegue calcular erro de fechamento com dois tipos de poligonal, que é quando a gente tem a poligonal fechada e a enquadrada, né? O que é essa poligonal fechada? Eu parto de um ponto, então eu coloquei a estação aqui, né? Comecei por ele. Fiz revante, 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 revante e termino, né? No mesmo ponto que eu iniciei. Então, a minha última vante tem que ser no ponto de onde eu iniciei o levantamento. E aí sim eu consigo fechar, né? Esse polígono com todos os lados, né? Conhecidos. Orientados, né, com distância conhecida. Eu tenho duas medidas para poder confrontar. A poligonal fechada, então, a gente parte de um ponto com coordenadas conhecidas e retorna ao mesmo ponto. Sua principal vantagem é permitir a verificação de erro de fechamento angular e linear. É só abrir um parênteses aqui que essa questão de poligonal vocês vão ver melhor na parte de topografia. Eu não sei o que vocês viram ainda no módulo, né? Pode ser que tenha alguém que esteja entrando agora e aí vê o curso, né? Agora pode ser que fique meio embaraçado. Por isso que eu tô explicando antes da gente poder começar, tá? O outro tipo de poligonal que a gente também consegue verificar erro é a poligonal enquadrada. Por quê? Eu preciso de partir de dois pontos conhecidos e chegar em dois pontos conhecidos, porque aí eu vou ter essa direção, né? Essa distância, essa direção conhecida e essa também. Então, eu vou comparar a medida com a real para poder fazer os erros de fechamento angular e linear.
Então, a poligonal enquadrada, ela parte de 2 pontos com coordenadas conhecidas e acaba em outros 2 pontos com coordenadas também conhecidas. Permite a verificação de erro de fechamento angular e linear. Esse tipo de poligonal é comum, né, a gente encontrar em trechos de estrada. Por quê? Porque são trechos muito longos, eu preciso de ter o meu erro de fechamento, só que eu não consigo voltar para o meu ponto inicial, porque são trechos muito longos, né? Dá muito mais trabalho voltar ao ponto inicial. Então, ele parte de 2 conhecidos, chega em 2 conhecidos para poder ter esses erros, né? Meu levantamento, eu consegui verificar esses erros de fechamento. E a poligonal aberta? A poligonal aberta, ela parte de um ponto de coordenada conhecida, mas ele para em um ponto qualquer, que eu não tenho coordenada, né? Não consigo, desse jeito eu não vou conseguir determinar os meus erros de fechamento, né? Então, a poligonal aberta parte de um ponto de coordenada conhecida e acaba em um ponto cujas coordenadas deseja-se determinar. Não é possível determinar erros de fechamento, portanto, deve-se tomar todos os cuidados necessários durante o levantamento de campo para poder evitá-los. Aqui é porque como a gente não consegue verificar, a gente tem então dobrar o cuidado na hora do levantamento para evitar que haja erros, né, de fechamento. Outro termo que a gente vai ouvir falar muito, traçado horizontal. Traçado horizontal a gente vai ver aí na questão do projeto de estradas, né? O que é o traçado horizontal? Quando a gente, eu vou explicar aqui de uma forma mais básica, depois eu leio o texto. A gente quer construir uma estrada, né? Quero fazer o projeto da estrada. Aí vai a equipe de topografia, mede o terreno onde eu quero passar a estrada para me conhecer, né? Os acidentes naturais, artificiais do terreno, para onde escorre a água e tudo mais. E aí, tendo o levantamento do terreno, né? Eu vou projetar onde eu quero que passe a estrada, né? Aonde eu acho que, né, que compense o corte e rateio, né? Então, eu vou planejar ali, né? Depende muito da verba também da estrada, né? Para evitar, às vezes a gente faz para evitar ponte, evitar viaduto, né? Enfim. Então, tem o terreno e aí quero fazer, projetar uma estrada em cima dele. E aí, aonde essa estrada vai passar, né? Eu falo em questão de eu olhando, se eu pegar o terreno e olhar por cima, aonde a estrada está passando é o que a gente chama de traçado horizontal, né? Que é a estrada, né, nas coordenadas x e y, norte e este, né? Eu tenho a estrada no plano. Traçado horizontal, então, é o plano da estrada, tá? Então, o traçado horizontal inicia com a definição dos pontos extremos do traçado, isso é, o ponto de partida e o ponto de chegada da via a ser projetada. Isso deve ser feito sobre o desenho do terreno que vai receber a via. A seguir, devem ser definidos os pontos de passagem da via e das várias retas e curvas necessárias para atingi-los, ou para desviar-se de acidentes topográficos desfavoráveis às diretrizes e especificações do terreno, do projeto, né? Então, é aonde a estrada vai passar, onde vai ser reta, onde vai ser curva, tá? O traçado vertical já é o ao contrário do horizontal, né? É aonde vai ter aclive e aonde vai ter declive dessa minha estrada. Então, eu já tenho onde ela vai passar no plano e o traçado vertical é aonde ela vai passar nas cotas. Então, vai ser as altitudes desse meu projeto, tá? Então, o traçado vertical inicia-se com a definição dos pontos extremos do grade, que a gente chama de grade também, tá? Isto é, o ponto de partida e chegada do alinhamento vertical. A seguir, devem ser definidos os pontos de passagem do alinhamento e das rampas, além das curvas verticais necessárias para atingi-los ou para desviar-se de acidentes topográficos desfavoráveis às diretrizes e especificações do projeto. Observação, né? A gente só consegue fazer o traçado vertical, né, quando correspondente ao horizontal, tá? Eu consigo traçar o vertical com o horizontal.
eu preciso do horizontal primeiro, que é aonde ela vai passar, para depois definir aonde a cota onde vai passar, que é o que a gente chama de grid. E aí, o que são as seções transversais? São cortes realizados no terreno ortogonalmente à linha base do projeto, nas estacas ou KMs do estaqueamento, né? Então, eu corto uma fatia do terreno, né? Como se eu estivesse cortando, e aí eu vendo de frente, tá? A seção a gente vai ver de frente, então, como que comporta esse terreno. Aí, através das seções que a gente consegue ver. Então, são esses os termos que a gente tinha que ver. Então, a gente vai começar aí com o Bentley Topographic, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui, né, antes da gente iniciar, eu dei esse reset no meu programa, né? O que significa? Quando eu executo ele, né, aí eu dou aperto qualquer tecla para sair. Que ele faz? Ele reseta o programa como se eu tivesse acabado de instalar ele na minha máquina, para poder ficar da mesma configuração do de vocês e a gente ir configurando juntos, tá? Porque o meu já tinha bastante coisa configurada, até para mim poder voltar ele no zero e ensinando, né, o que eu fiz, como que configura e tudo mais, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu programa, né? O Bentley Topographic. Primeira coisa, né, que a gente precisa de entender, né, do Bentley. Que às vezes a maioria da dúvida dos alunos é o seguinte: assim que eu abro o programa, ele pede para mim abrir um arquivo. Fala, mas como que eu vou abrir um arquivo se eu ainda nem tenho um, né? Eu preciso de fazer ele primeiro para me poder abrir, justamente. Se eu não tenho nenhum, eu tenho que criar ele primeiro. Então, para a gente poder criar ele primeiro, né, um atalho aqui, ó, essa folhinha branca, com asterisco, né, que o nome do botão chama novo arquivo. E aí, se eu clicar nele, eu consigo criar um novo projeto para mim poder abrir o programa, tá? Então, eu vou salvar ele dentro aqui do material do curso, dentro da primeira parte aqui, que é o MicroStation. E aí, vou dar um nome para esse arquivo, né? Vou chamar ele de MicroStation mesmo. E mandar salvar. Assim que eu clico para salvar, ele tá criando o projeto. Ele vai meio que dar uma travadinha, mas é rápido. E assim que tiver criado, ele já vai abrir a pasta onde eu mandei salvar. Já vai estar com ele selecionado para mim poder abrir. Aí sim, agora eu entrei, né, dentro do programa, já no projeto que eu criei. Então, beleza. Tô com o meu programa aberto aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? O Bentley, ele é diferente do AutoCAD, tá? O AutoCAD, ele é uma prancheta de desenho, né? Eu preciso de definir uma escala para me poder desenhar, né? Ele não tem unidade de medida. Eu não consigo definir datum, né? No SAD eu já tenho que desenhar na coordenada certa, no datum certo. E no MicroStation não, né? No Bentley não. Eu já consigo definir unidade de medida, então ele já está configurado para metro, então tudo que eu desenho aqui é no tamanho real, né? Já é em metros. Se eu quiser, né, só na hora de imprimir é que eu defino uma escala para poder conseguir sair no papel, né? Se eu estou desenhando uma área, né, de uma fazenda e quero imprimir numa folha A3, eu defino uma escala, né, de redução para me conseguir, né, fazer esse desenho caber no papel e eu conseguir imprimir. Então, eu defino a escala só na hora de imprimir. Eu não preciso de desenhar em escala, eu desenho tudo em tamanho real.
Outra coisa, né? O Bentley, ele também possui sistema de coordenadas. Então, eu consigo definir um sistema de coordenadas, né? O data mais o fuso. E aí, vamos supor, eu fiz meu desenho e defini que está em siglas. Se eu quiser trocar meu desenho para SAD, eu consigo. Ele já troca e já edita todas as coordenadas do desenho, né? Então, não preciso de eu desenhar de novo. Ele já consegue fazer essa conversão para mim, tá? Então, são diferenças, assim, básicas entre os dois. Por isso que eu falo, né? Que o AutoCAD é simplesmente uma prancheta de desenho, eu uso para poder desenhar. E o Bentley é uma ferramenta de engenharia, né? Eu consigo utilizar ela para várias coisas. Ela faz cálculo de conversão, desenha em unidade de medida, né? Tudo que tá lá tá em tamanho real, tá? Então, como que vai funcionar o curso, né? Agora a gente já vai começar a ver a parte do MicroStation. Por quê? A ferramenta CAD, né? O CAD é uma ferramenta. Então, o AutoCAD é o programa que usa a ferramenta CAD. E o CAD, né, do Bentley Topography, ele o nome dele é MicroStation. Então, a parte, né, de ferramenta de desenho, de cálculo de área, é tudo do MicroStation. O que a Bentley fez? Ela comprou, né, na época, o TG98. Ele era de uma empresa que chama SharPointer. E aí, a Bentley comprou essa SharPointer e integrou o TG98 com a ferramenta de desenho que ela tinha, que era o MicroStation. Então, ela incorporou, né, o TG98 no MicroStation e criou o Bentley Topography. Então, para a gente conseguir, né, mexer na parte do Topography aqui, que é a parte de cálculo de caderneta, né, de importar coordenadas, o cálculo do projeto, né, da via, volume. Então, para me conseguir mexer nessa parte, né, do Topography, eu preciso de entender como que funcionam as ferramentas do MicroStation, né? Como que eu vou desenhar, né? Como que eu importo, igual que a gente importa nuvem de pontos, né? Como que a gente imprime. Aqui também tem impressão 3D. Então, eu preciso de entender como que funciona primeiro esse MicroStation para depois começar a falar da parte do Topography, tá? Então, essa primeira parte vai ser MicroStation. Então, a gente vai ver as ferramentas do MicroStation. Depois, quando a gente finalizar o MicroStation, a gente vai começar a ver a parte de topografia e depois a parte de volume, tá? Então, topografia, cálculo de poligonal, né? Como que faz para gerar o desenho depois que calculou a poligonal e as irradiações, né? Como que faz para desenhar. Depois, também a questão de curva de nível, né? Também, como que faz, né? Como é que calcula. Depois, a gente vai ver a parte de volume, aí vai ver o volume por diferença de MDT e também volume por seção, vamos ver os dois. Depois que acabar a parte de volume, a gente vai entrar na parte do projeto, tá? O projeto é a parte do estradas. Então, a gente vai ver traçado horizontal, traçado vertical. Depois, né, vai ver a seção tipo, né, que é como que o traçado vai comportar. E depois o cálculo de volume, tá? Do projeto. Então é isso. Essa primeira parte aí a gente vai ver o MicroStation, tá? E aí, né? O Bentley Topography, ele tem dois tipos de Bentley. Tem o Bentley Topography normal e tem o Bentley Topography Project. Então, a parte de topografia, de volume, a gente já consegue fazer tudo no Bentley Topography. A parte de projetos, eu só consigo fazer no Project, tá? Topografia e volume também eu consigo fazer tudo aqui. Por que tem os dois separados? Porque eles vendem separado, né? Pelo menos vendiam. Eu não sei como é que tá funcionando agora, que eles estavam implementando o Rules agora, né, para ficar no lugar do Project. Mas eu não sei como que a Bentley tá tratando isso mais. Mas até então, né, eles vendiam separados. Então, se eu quisesse só topografia e volume, eu tinha só o topografia. Se eu comprasse, né, o completo, eu tinha o Project também, tá? Só tem separado porque vendia separado, né?
Agora, se eu quiser fazer topografia, volume, projeto, tudo no Project, é a mesma coisa. A diferença é que no Project aqui fica aparecendo a parte. Eu consigo entrar aqui na parte de vias e no topográfico normal não consigo. Aí eu não consigo criar e no outro eu consigo, tá? Então, para a gente poder criar o projeto, né? Então, para a gente poder abrir e chegar nessa tela aqui, a gente já tem que estar com o projeto criado, né? Igual, é só clicar para abrir o programa, ele vai pedir para abrir um projeto. E aí a gente vai naquele ícone da folhinha branca, né? Que é o atalho para a gente criar um projeto. E aí a gente entra dentro do programa. Vou mostrar agora algumas configurações aqui do Bentley Topograph, tá? Primeira coisa, né? Vamos supor, algumas pessoas não gostam de trabalhar aqui com o fundo da tela preta, né? Como que faz para trocar aqui nesse programa? A gente vai vir aqui, ó, ambiente de trabalho. E aí, em preferências, a gente vai em vista. Opções de vista. E aí, dentro do opções de vista, a gente tem aqui, ó. Tem duas formas de trocar. Se eu tenho preferência em trabalhar com o branco, eu já posso clicar aqui, ó, direto, ó, né? Trocar entre o fundo preto para o branco. Se eu já clicar aqui e der OK, ele já troca direto para o branco. Se eu tenho alguma cor de preferência, eu posso escolher a cor aqui, ó. Cor de fundo do modelo do desenho. Ah, eu não gosto de preto. Eu gosto de... sei lá. Deixa eu subir aqui. Dou um azul clarinho. E deu um OK, ele vai passar para azul claro, tá? Então, eu consigo trocar a cor do fundo aqui em preferências, opções de vista. E aí, consigo trocar a cor, tá? Eu gosto dela preta. Né? Vou trocar aqui pro preto. Outra opção também, né? O Bentley, ó, o MicroStation, ele não funciona igual o AutoCAD. Então, vamos supor, uma das diferenças. No AutoCAD, para quem já trabalha, né? Você digita um comando no teclado e aí ele ativa a função, né? Para você poder executar no desenho. No MicroStation é diferente, a gente trabalha sempre com o mouse, tá? Algumas pessoas que têm o costume de trabalhar com AutoCAD acham isso bem ruim, né? Mas isso é questão de costume, tá? Igual, eu sempre gosto de falar isso daqui. Eu aprendi a trabalhar com o MicroStation, então eu sei trabalhar com ele. Quando eu tenho que trabalhar no AutoCAD, eu levo uma surra. Eu apanho muito, né? Eu acho muito difícil. Acho difícil essa questão né, ter que digitar os comandos, porque você pede socorro para alguém, todo mundo vai te dar comando. Mas ninguém vai te falar como que clica, né? É muito difícil. Então eu acabo apanhando bastante para trabalhar com o AutoCAD. Mas isso é questão de costume. Eu aprendi nessa ferramenta, então eu acho ela muito mais fácil que o AutoCAD. Para quem já trabalha no AutoCAD, vai falar que é muito mais fácil o AutoCAD ao invés do MicroStation, tá? Mas isso é questão de não trabalhar, né? De já saber a outra. A gente tem muito mais facilidade naquilo que a gente já sabe, né? Então, uma das teclas que a gente usa muito no AutoCAD é o ESC, para poder encerrar o comando. Aqui, a gente usa a tecla número 1, mas a gente também consegue ativar o ESC para poder encerrar comando. Então, também é em preferências, né? Ambiente de trabalho, preferências. E aí, a gente vai vir aqui em entrada agora. E aí, essa minha terceira opção aqui, ó, permitir que a tecla ESC interrompa o comando atual. Então, é só clicar nela e dar um OK. Que aí, agora, quando eu for encerrar o comando, eu posso usar a tecla ESC. Outra coisa que a gente consegue mudar, tem gente que gosta, a questão do mouse, né? Deixa eu cancelar aqui.
Então vai ficar sempre aparecendo aqui a setinha, né, para mim poder desenhar. Tem gente que gosta daquela cruzeta bem grandona que toma conta da tela toda, né? Como que façam em trocar ela também? Se eu vier aqui em ambiente de trabalho preferências, na própria entrada aqui, eu tenho tipo de cursor. Ó, tamanho do cursor, desculpa. Então, o tamanho do cursor tá normal. Se eu colocar vista completa, ele passa para aquela cruzeta gigante, tá? Isso é questão de costume também, gente. Tem gente que gosta de trabalhar desse jeito. Eu não gosto, não acostumei a trabalhar assim, não gosto. Mas tem gente que gosta, tá? Então, eu vou desativar a minha, que eu gosto do outro jeito. Então, ambiente de trabalho, preferências, tamanho do cursor, normal. E aí, ele fica pequenininho de novo, tá? Igual eu falei, no MicroStation a gente vai trabalhar sempre com o mouse, tá? E aí, tem o que a gente tem que entender é o seguinte, né? Os dois botões do mouse, eles são muito importantes aqui no programa. O botão esquerdo vai ser sempre, né? Vai ser como se fosse o sim. E o botão direito vai ser o não. É como assim? Se eu ativar uma ferramenta, né? Para me poder encerrar. Eu tô desenhando, coloquei uma linha, tô desenhando. E aí eu quero encerrar a linha naquele momento. Só não quero encerrar o comando, eu só quero encerrar aquela linha. Eu clico com o botão direito, que é o não, e eu termino e encerro ela. Se eu quiser continuar desenhando, é só ir apertando com o botão esquerdo, que é o sim. Outra função, né, desse sim e desse não. Às vezes eu ativo um comando e aí ele vai, o programa vai conversar com a gente por essa linha aqui de baixo, onde é que tá assim, ó, seleção do elemento, né? Se eu tiver com um comando ativado e eu precisar de selecionar alguma forma, aí ele vai vir aqui, né, selecione o elemento, aí eu vou e seleciono. E aí ele às vezes pergunta assim, deseja selecionar mais, né? Sim ou não? Se eu quiser selecionar mais, eu vou clicando com o botão esquerdo e vou selecionando. Se eu quiser encerrar, é só aquele que eu quero, eu clico com o botão direito e ele encerra, né? E calcula, às vezes é o cálculo de uma área, alguma coisa, e aí ele vai executar o cálculo, tá? Então, o botão direito vai ser sempre do não e o esquerdo vai ser sempre do sim. Outras configurações importantes aqui do software, tá? Vou vir aqui em ferramentas. E aí, né, já vai estar marcado os atributos, as ferramentas primárias e as tarefas, tá? Então, tarefas é essa daqui, atributos, se eu não me engano, é essa daqui, e primário é essa barrinha de cá, tá? E aí tem mais duas que a gente, na verdade, mais 5 que a gente vai ativar, tá? Depois depois aqui do primário tem as ferramentas padrões. A gente vai ativar elas, vai aparecer aqui, né? Que são aquelas ferramentas padrões do Microsoft, tá? Que é criar um novo projeto, abrir um existente, salvar, imprimir, recortar, copiar, colar, desfazer, refazer, né? Ajuda. Então, são as ferramentas padrões. Vou colocá-las aqui em cima no começo, tá? Outras ferramentas. Ferramentas principal. Também vou ativar elas e vou colocar ela aqui em cima. Essas ferramentas principais, elas já estão aqui no tarefas. É a mesma, né? São essas mesmas ferramentas que estão aqui, tá? Só para ficar mais fácil aqui de ver. Outra ferramenta que a gente vai ativar são as aqui em geográficos. Então, venho aqui em geográficos, passo para o lado e vou vir aqui embaixo. Abrir como caixa de ferramentas. Então, geográficos, abrir como caixa de ferramentas. Vai aparecer a minha ferramentas aqui dos geográficos. Vou passá-la aqui para cima. Outra ferramenta que eu vou ativar, então, ferramentas, é aqui em grupos. Grupos. E também vou em abrir como caixa de ferramentas. Esqueci de falar. Os geográficos é a parte onde a gente trabalha com o sistema de coordenadas.
Então, eu consigo definir o sistema de coordenadas, consigo exportar um KML, importar uma imagem do Google, tá? Tudo aqui pelos geográficos. E o grupos é a parte... Opa! E o grupos... Olha cadê ele? Ah, ficou aqui em cima. O grupos... Vou descer esse aqui também, para não ficar feio lá sozinho. Ah, não tem como, não. Os dois embaixo. Tem. Enfim, né? O grupos aqui é a parte que a gente usa para poder unir elemento, né? Que é onde faz a união lá do AutoCAD, né? Eu tenho um desenho. Vamos supor que eu fiz ele em linha, né? Ficou todo segmentado e eu quero juntar como se fosse um elemento só, um segmento só. Eu uso essa ferramenta grupos para poder fazer isso, tá? Outra ferramenta que a gente vai usar bastante é o informação do elemento, tá? O informação do elemento, como é que faz para a gente ativar? Ou a gente clica nesse izinho aqui, né? Dessa parte aqui da ferramentas, tem o izinho. Ou eu clico seguro com o meu botão direito e vou em propriedades. O primeiro clique que vocês derem aí com o botão direito do mouse, ele vai perguntar o que você quer usar, para que você quer usar esse botão. Aí já vai vir marcado a opção reset, é só dar um OK, tá? Depois você vai clicar e segurar e aí sim vai aparecer aqui esse menu flutuante. E aí, para abrir a informação do elemento, é só clicar aqui no izinho, que é o propriedade. Então, eu clico no izinho aqui em cima, ou eu clico no izinho aqui embaixo. E aí, vai abrir essa janela aqui, tá? Pra gente organizar essa minha lateral aqui. Primeira coisa, né? Vou aumentar aqui para conseguir enxergar. O projeto já tá fixado aqui, né? Na minha lateral. Eu vou querer fixar também o tarefas, tá? E aí, como que eu vou fazer? Clico aqui no clipezinho, eu fixo ele, tá? Com ele fixado, eu vou vir aqui com tarefas e arrastar ele. Clico aqui onde é que tá em tarefas, lá em cima, e arrasto ele. E aí, eu vou arrastar para onde? Tá vendo que vai aparecer essas 5 telinhas aqui? 4 em volta e uma no meio, né? Aonde eu posicionar com o meu mouse, né, em cima dessas telinhas, é onde vai ficar a posição do meu tarefas. A gente vai deixar na posição aqui do meio, ó. Na hora que eu tiver com o mouse na do meio, ele vai ficar todo preenchido de cinza, tá vendo? Em cima vai ser só em cima, do lado vai ser só do lado, do outro só do outro, embaixo só embaixo e no meio vai ser tudo. Então, deixo no meio e solto. E o informação do elemento, vou fazer a mesma coisa, vou arrastar e soltar na do meio. Então, quando tiver aqui no meio, vai ficar tudo cinza, eu solto. E aí, eles vão ficar em abas aqui embaixo. Projeto, tarefas e informação do elemento, tá? Né, são as configurações aí na barra lateral. Outra coisa que a gente vai fazer é ativar as ferramentas de Snap, tá? Que são aquelas ferramentas, né? Eu tô desenhando um ponto, né? Vamos supor que o símbolo do meu ponto é uma cruzeta. A identificar a exata posição do meu ponto é o centro da cruzeta, não são as pontas. Então, para me garantir que eu tô pegando sempre no centro, né, e tal, a gente usa as ferramentas de Snap, né? É como se estivesse trabalhando dentro do, acho que é o Snap, né, do AutoCAD, eu não lembro direito o nome. Mas se eu usando a ferramenta, essa ferramenta Snap do MicroStation, é como se estivesse trabalhando dentro dessa ferramenta do AutoCAD. Como que faz para ativar ela, então? Para ela virar uma barra de botões, tá? Aqui embaixo, né, na minha lateral direita, vai ter o desenho de uma linha, um cadeado e vem escrito padrão, tá? Essa linha com os 3 pontinhos é que é a minha ferramenta de Snap. Vou clicar nela e vai virar esse menu flutuante. E nesse menu que apareceu, eu vou vir aqui na opção barra de botões.
E ele vai virar uma barra de botões. E eu vou posicionar aqui embaixo, para mim conseguir desenhar. Então, aqui são as ferramentas de Snap, tá? Então, se eu não quiser trabalhar com essas ferramentas, né, como se eu estivesse trabalhando livre lá no AutoCAD, eu desmarco a primeira opção. Com ela desmarcada, ele não usa nada disso daqui. Então, ele não está usando ferramenta Snap, tá? Se eu quiser usar, né, trabalhar com Snap, eu vou deixar marcado o xizinho aqui, tá? Ele vai ficar laranja. Então, quando ele tiver laranja, tá ativada a minha função Snap. E aqui são os meus tipos de snaps, tá? Então, eu tenho de ponto próximo, de ponto principal, de ponto médio, de centro, de origem, mediatriz, interseção, tangente, perpendicular e um botão multi-snap, tá? Então, eu tenho várias ferramentas. Como que faz para ativar? Vamos supor que eu estou desenhando, estou ligando os pontos, né? E eu quero sempre que pegue o centro do ponto. Então, vou usar aqui o central. Se eu der um clique nele, ele vai ficar só laranja. Isso significa que ele está ativo só no meu próximo clique. Se eu clicar na tela, ó, não estou desenhando nem nada, ele já desativa, tá? Então, é só dar um clique que ele desativa. Então, né, como que faz pra gente ativar de definitivo? Ele tem que estar laranja e achurado, igual tá esse daqui. Para isso, é só dar 2 cliques. Aí ele vai ficar laranja e ativado. Aí eu posso clicar 1 milhão de vezes que ele tá usando essa ferramenta de Snap, né, que é o Snap central. Então, para ativar um Snap, é só dar 2 cliques, tá? Além, né, desses tipos de Snap, a gente tem esse Multi-Snap. E aí, o que que é esse Multi-Snap? Como que a gente vai configurar ele? Eu vou vir aqui, ó, na mesma barra de botão, ó, na mesma linha aqui, né, que eu fui, vou clicar nela, só que agora eu vou na opção Multi-Snaps. Ele vai abrir esse menuzinho aqui flutuante, tá? Eu tenho 3 configurações de Multi-Snap, o 1, o 2 e o 3, né? Para que serve isso aqui? Para mim usar vários snaps, né, de uma só vez, né? Alguns já trabalha com alguns pontos, alguns tipos de snap em conjunto. É só eu marcar os que eu quero usar em conjunto. Então, aqui eu configuro 1, aqui eu configuro 2, aqui eu configuro 3. E aí, se eu quiser ativar o 1 já tá aparecendo aqui, né? Tá vendo? Multi-Snap 1. Dou 2 cliques, eu vou usar esse daqui. Se eu quiser ativar o 2, eu clico, né, aonde que tá o símbolo do Snap e passo pro 2. Aí ele vai utilizar o 2. Se eu quiser o 3, ele vai utilizar o 3, tá? Ele vai utilizar o que tá aqui. Se eu quiser, né, de ponto central, ele vai ativar o daqui. Beleza? Então, essa é a ferramenta Snap. Outra coisa no MicroStation, né? O Ctrl Z, ele é infinito até o início do programa. Então, se eu errei, eu posso ir dando Ctrl Z, que ele vai dando até a origem do meu programa, né? Até eu finalizar o programa. Então, a gente tem que tomar cuidado aí também com o Ctrl Z. É uma ferramenta boa, mas a gente vai desfazendo até o início, tá? Outra coisa. Se eu fechar e abrir o desenho, aí ele vai identificar de quando você abriu de novo, tá? Aí já é da origem de quando você abriu. Outra coisa que também é interessante no MicroStation é que tudo que você faz, ele salva automático. Por isso que ele pede para você criar o projeto antes de entrar no programa, né? Porque tudo que você for fazendo já vai ficando salvo naquele projeto que você já deu o nome para ele, tá? Então, a gente criou um nome MicroStation, tudo que a gente for fazendo vai ficando salvo. Então, se eu fechar sem salvar, se travar, né, ele já vai deixar tudo salvo. Não precisa de eu ficar preocupando em salvar tudo, tá? Como assim ele salva automaticamente? Tudo que eu faço, se eu vier aqui e desenhar uma linha,
Quando eu termino essa linha, vocês podem reparar que vai aparecer um disquete aqui. Significa que o arquivo foi modificado e eu estou salvando. E aí, quando terminar de salvar, ele vai sumir. Se eu desenhar outra linha de novo, ao disquete de novo. Se eu der Ctrl Z, ao disquete de novo. Se eu desenhar de novo, ao disquete. Então, tudo que eu for fazendo, o programa ele vai salvando. Aí tá dando no ponto central, né? Ele vai salvando automaticamente. Ó, salvou. Aí, se eu der um Ctrl Z, ele vai e salva de novo, tá? Então, tudo que eu for fazendo, ele vai salvando automaticamente. Então, eu posso chegar aqui e fechar o meu desenho, que na hora que eu abrir ele de novo, ele vai estar conforme... Opa, não é preciso. Eu deixei. Então, o desenho tá da mesma forma que eu deixei ele, tá? Antes de vocês fecharem aí, né, para poder testar, deixa eu só falar uma coisa que é muito importante. Então, a gente configurou o programa aqui, né, já colocamos as abas aqui, colocamos algumas ferramentas, né, as barras de botões. Se eu salvar, se eu fechar e abrir de novo, ele vai vir como se tivesse de fábrica, né, que a gente tivesse acabado de instalar. E aí, para a gente poder salvar essas configurações, a gente vai vir aqui, arquivo, salvar configurações. E aí, ele vai manter a tela aí dessa mesma forma na hora que vocês fecharem e abrir de novo, tá? Então, arquivo, salvar configurações. Outra coisa que é importante em relação, né, como que funciona as licenças, né, do MyPlayStation, né, na verdade do Bentley Topográfico. Então, né, igual eu falei, tem dois tipos de licenças. Uma que é para topografia e volume, e a outra topografia e volume projeto, né, que é a do Projects. E aí, né, para poder ativar a licença, né, nesse caso vocês adquiriram um programa, né, com a Bentley, a gente vai vir aqui, ambiente de trabalho, utilitários, gerenciador de licenças. E aí eu coloco a licença, né? Eu venho aqui, né, né, se for o Bentley Topograph, vem no Topograph, né? Se for o Project, tanto faz. E aí vou vir aqui em Tools, né, que são as ferramentas, e aí vou vir aqui, né, executar assistente de ativação. Acho que é esse daqui mesmo. Não, na verdade é o de cima. Executar assistente de ativação. Porque eu sei o nome, o meu computador tem inglês, mas eu sei o nome em português. Né? Aí eu vou depender do meu tipo de licença, se ela tá no servidor, é select. Se não tá no servidor, é não select, tá? E aí, avanço, coloco a licença, né? Avanço até eu ativar, tá? Aqui não dá para ir para frente porque não tem licença. Não tenho uma licença aqui do programa, tô usando o modo trial, tá? Então, se eu instalar o programa hoje, né? A gente consegue utilizar ele aí por 7 dias, tá? Gratuitamente. Eu instalei ele ontem, então eu consigo usar aí mais 6 dias, tá? Outra questão, né, que a gente tem aqui no MicroStation é a ferramenta do AcuDraw, tá? Que é esse retângulozinho aqui, ó, tocar AcuDraw. Quando eu tô desenhando, ele vai aparecer esse retângulo aqui, ó. Retângulo, desculpa, esse quadrado aqui. E aí, por ele, a gente consegue orientar, tá? Então, ele consegue já travar, né, algumas linhas ortogonais, né? Então, já com ângulos retos, né? Então, eu consigo desenhar, né? Eu travo aqui, eu consigo desenhar facilmente, né, com ângulo reto, sem precisar de
de colocar ângulo, tá? Só usando essa ferramenta AcuDraw. Outra questão interessante, né? Deixa eu apagar isso aqui para me mostrar essa ferramenta direito, né? Tô desenhando aqui, quero desenhar um quadrado. E aí, quero fechar, né? Ele, mesmo sem saber o tanto que eu coloquei aqui, o tanto que eu coloquei aqui, vai me colocar a mesma medida aqui e conseguir fechar ele retinho, né? Como que eu faço para me poder fechar ele reto, né? Fechar ele ortogonal, mesmo sem saber as medidas? Usando também essa ferramenta AcuDraw, tá? Como que eu utilizo ela para fazer essa questão? Primeira coisa, né? Eu quero fechar nesse mesmo alinhamento dessa daqui. Então, só vou posicionar o meu mouse lá no início da linha e vou apertar a tecla Y. Opa! Desativei a linha sem querer. E aí eu travo a minha ferramenta, né? Eu travo aqui, ó, nessa altura. Tá vendo? Eu não consigo passar. Eu posso subir com o mouse que ele não passa. Eu travo na mesma altura dessa linha, eu travo essa daqui. Como eu tô desenhando reto, posiciono aqui ortogonal e consigo fechar, tá? Essa função a gente consegue utilizar utilizando aqui a linha, tá? Ah, outra coisa, deixa eu explicar, né? Antes de falar disso. Então, aqui eu tenho dois tipos de linha. Tenho essa daqui, que é a Smart Line, e tem essa aqui, que é a linha. A Smart Line, ela me desenha tudo segmentado. Então, se eu vier aqui posicionar, o meu desenho virou um elemento só, tá? Se eu desenhar, na verdade, falei errado, né? Se eu desenhar com a linha que fica segmentado, com ela fica um elemento só. Se eu desenhar com a linha, ele vai ficar todo segmentado. Vou desenhar aqui. Se eu vier, eu vou cancelar aqui o comando. Eu tenho vários segmentos de linha que tá formando um polígono, mas eles, né, não estão unidos. Aqui está tudo unido, tá? Então, com Smart Line, tudo unido, com linha, tudo segmentado, tá? Então, essa ferramenta do AcuDraw, né, a gente consegue utilizar ela com a linha, tá? Então, vou chegar aqui pro lado, vou desenhar aqui de novo. Então, primeira coisa, desenhar aqui qualquer tamanho. Quero fechar com essa mesma altura. Posiciono lá na ponta da linha, vai aparecer o xizinho. Aperto a tecla Y e aí ele vai travar o meu Y nessa altura. E aí eu consigo desenhar. Consigo fazer a mesma coisa em X? Consigo, tá? Então, se eu fizer aqui. E aqui, na verdade, vai ser Y também, né, pessoal? Mas eu também consigo travar o X, tá? Se eu vier aqui apertar a tecla X, ela também trava o X, tá vendo? Eu só consigo jogar para um lado ou para o outro. Eu não consigo jogar para cima, que é o Y, tá? Então, a gente consegue travar tanto o Y quanto o X. Outra ferramenta do AcuDraw, né? Então, outra coisa também, que eu ia mudar aqui de assunto, mas tô desenhando aqui, né? Eu quero desenhar, igual eu falei, tudo aqui tá tá configurado em metros, né? Então, tudo que eu desenho em tamanho real. Então, aqui, né? Aqui embaixo, né? Onde que aparece aqui X, Y, Z, eu consigo acompanhar o tamanho, né? De cada segmento que eu tô desenhando. Então, se eu quero desenhar uma linha de 2 metros, se eu apertar a tecla 2 do teclado, ele vai desenhar uma linha de 2 metros, ó. E aí, ele trava onde que é o 2 que eu queria. E aí, clico, ele adiciona a linha. Se eu quiser desenhar uma linha de 3,
Então, travo na posição que eu quero, aperto, né? Travo não, né? Deixo na posição que eu quero. Eu quero é nessa. Aperto a tecla 3 e aí ele trava lá nos 3 metros, tá? Né? Aqui é 2, que eu já sei, e fechei aqui com os 3 de novo. Além de eu conseguir colocar, né, o tamanho da linha, 2, eu consigo usar, né, eu consigo utilizar as minhas ferramentas, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Como assim? Eu tenho essa linha aqui de 2 metros. Aí eu apertei a tecla mais, né, para adicionar. Eu quero adicionar mais 1 metro nessa linha. Ele já mostrou aqui, né, que era 2 mais 1 metro dá 3 metros. E me mostrou a posição dos 3 metros. Cliquei, eu adicionei uma linha de 3 metros, né? Vamos por aqui, ó. 1 mais 2, ó. 3. E aí ele já me posicionou aonde é o 3. Como tá para baixo, tá negativo, tá? Ele já desenhou tudo lá no negativo. Pra cá, né, aqui pra mesma coisa. 5. Ele trava, né, como meu mouse tava, ó, 5. E aí, se eu quiser menos 2, ele diminuiu pra 3. Já tá aqui, ó, 3. Então, eu consigo utilizar as minhas, essas ferramentas de cálculo. Então, aqui, 1, né? Tô com a minha linha de 1 metro. Eu quero multiplicar por 2, 2 metros. Quero multiplicar, por 5, 5 metros. E aí, clique e adiciona. Então, eu vou colocar aqui 6, né? Tô com a linha de 6. Quero dividir por 2, ele me deu a linha de 3. Então, aqui 5 e fechei aqui, tá? Então, eu consigo utilizar, né, as ferramentas, né, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Outra questão do AcuDraw, né? Além de trabalhar com as coordenadas cartesianas, né, retangulares, x, y, z, eu consigo também trabalhar, né, com a coordenada polar. É só apertar a barra de espaço do teclado. E aí ele vai passar para a coordenada polar, que é ângulo e distância, né? Então, eu consigo também desenhar com ângulo, né? Aqui é o 0 e ele vai acrescendo até fechar aqui no 0 de novo. Então, eu quero desenhar com um ângulo de 45 graus. Então, venho aqui. Aí, a única coisa que eu tenho que fazer é clicar na parte aqui do ângulo, que é onde eu quero digitar, né? E digitar 45. Que aí ele vai me julgar aqui no 45 graus, né? Tanto positivo quanto o oposto dele. E aí, se eu quiser a distância, clico na distância e coloco. Eu quero 3 metros. Pronto. 3 metros em 45 graus. Então, aí o zero é sempre onde está o vermelho, né? Então, 0, 90, 180, 270, fechou no 0 de novo, para 360, né? Então, para mim poder desenhar com ângulo, basta eu também apertar a barra de espaço, né? Que eu vou trabalhar com coordenada polar. Outra coisa, eu não quero que o 0 fique, né, nessa direção. Eu quero que ele fique na direção, né, pra cá. Eu quero que ele fique nessa direção. Então, como que faz para mim também rotacionar aqui o AcuDraw, tá? A gente vai apertar a tecla R e o Q do teclado, que aí ele vai rodar a bolinha do AcuDraw, tá vendo? E aí eu posiciono o 0 aonde eu quiser. Eu quero o 0 para cima, pronto. Eu quero para um lado, pro lado de cá, né? Eu posso posicionar também na direção de algum ponto que eu tenha de referência, tá?
eu posiciono e clico. Na hora que eu clicar, ele vai utilizar aonde eu deixei de referência e vai passar aqui como 0. Tá? Então, para rotacionar o AcuDraw, a tecla R, Q. É só apertar o R e o Q do teclado que ele vai começar a rodar aqui o AcuDraw e eu consigo trocar ele de referência, tá? Então, eu só troco ele. Então, aqui agora é o 0 e aí só eu desenhar, né, na angulação que eu quiser. Então, para fazer essa rotação do AcuDraw, RQ do teclado, tá? Apertei a barra de espaço de novo, troquei para coordenada retangular, que já virou até, já trocou, né? Em vez de ser o círculo, virou o quadrado de novo. E para me desativar também esse AcuDraw, né? Principalmente quando a gente tá desenhando em nuvem de pontos, que fica um ponto muito perto do outro, né? A gente tem que sair clicando, ele sempre vai, né? Um ponto perto do outro, ele sempre vai ficar direcionando pra gente desenhar na ortogonal. E às vezes não é o que a gente quer. A gente quer um aqui em cima e ele fica julgando, tá vendo? Eu quero um bem aqui assim e ele fica julgando como se fosse, né, ortogonal. Para mim poder desativar esse AcuDraw, é só eu clicar aqui em cima na tecla dele, ó, AcuDraw, que ele some. Aí eu consigo clicar onde eu quiser, ele não fica me travando mais. Tá? E aí, para me ativar de novo, é só clicar nele. E quando eu ativar a linha, ele vai estar aparecendo lá, tá? Outra ferramenta, né, diferencial aí do MicroStation, é o histórico do desenho. Vocês vão ver aqui que na barra inferior direita vai ter uma casinha e uma folhinha, tá? Essa folhinha é a questão do histórico do desenho. E aí, o que é, né, esse histórico do desenho? Tudo que a gente vai fazendo, né, nesse desenho, vai ficando salvo nesse histórico, quando ele tá ativo, né? No caso aqui no meu não tá. Então, tudo que você vai fazendo vai ficando salvo nesse histórico. Isso é importante para quê? Para grandes projetos que várias pessoas da empresa mexem no mesmo projeto, né? Por que isso é importante? Vamos supor que eu faço a parte, né, da parte da topografia, né? Pego o levantamento, pego os pontos, né? Gero a curva de nível, entrego isso pro projetista. E aí ele vem e aí ele mexe, né? Quer fazer o projeto e ele vem e fala assim: ó, a fulana, né? A Isadora não fez a parte que ela devia fazer, não. Ela não fez a curva de nível. E aí você fala: opa, eu fiz sim, né? Eu fiz e te entreguei já com a curva de nível tudo prontinho para você poder projetar. E aí ele fala: ah, não recebi. E aí quando a gente entra no histórico, a gente consegue ver, né, o que já tinha feito, né, qual que o usuário que fez, qual que o usuário que apagou. Então consegue provar, né, que já tinha feito ou que alguém apagou, né, e tal. Então você consegue provar se a pessoa realmente fez ou não fez, né? Porque às vezes apaga sem querer e fala que não fez. Só que pode acontecer. Então, esse histórico do desenho ajuda aí nessa questão de salvar, né, um relatório, um histórico mesmo, de tudo que foi feito no desenho, e aí, né, quem fez o quê, quem que apagou o quê, e aí você consegue ter essa relação, né, e consegue ver, né, se alguém tá mentindo, ou se tá usando de má fé, né, tentando prejudicar o outro também. Às vezes em grandes projetos, né, falta alguma coisa importante, aí fulano, eu fiz ciclano, eu passei para ciclano, aí ciclano já não me passou. Então, né, aonde que ficou perdida essa informação? Isso é importante saber, porque às vezes o projeto é grande, dá maior trabalho, né, refazer o que o outro já tinha feito. E aí, com o histórico, né, vendo o que já foi feito, a gente consegue recuperar, né, restaurar até
aonde que eu quero e continuar dali para frente. Tem como fazer isso também. Então, esse histórico do desenho é bem interessante e bem importante nessa questão de projetos grandes, né, que várias pessoas trabalham. Então, né, para poder utilizar, você tem que ativar esse histórico. E aí, né, é só ativar essa função para conseguir utilizar.